Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Laís Ecaia e eu estou aqui com Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. Com a Carol Reis. Oi, galera. Com Lino Gabriel. Ei, pessoal. E com a Verde Vilela. Oiê! O episódio de hoje é para a gente falar da nova, não tão nova, forma de se relacionar. Lá no passado não tão distante, a gente saía, encontrava pessoas nas baladas e etc e tal. Depois do advento, é assim que fala, dos smartphones, celulares, começaram a surgir aplicativos. Inicialmente ali com Badoo, Chat e etc e tal, e hoje a gente tem Tinder, Happn e alguns outros aplicativos. E eles se tornaram o nosso encontro. Tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam, e inclusive nesse podcast a gente tem essas versões. E a gente tem as experiências frustrantes de serem pessoas pretas nesse lugar. Então, o episódio de hoje é para a gente falar um pouco sobre as nossas experiências, sobre como a gente se relaciona nesse mundo atual e novo, principalmente pós-pandemia, que eu vejo que a pandemia ainda foi um lugar de isolamento, e ali o Tinder, o aplicativo, era mais fácil da gente conseguir encontrar pessoas. E agora, como a gente se relaciona? Aplicativo serve? Aplicativo não serve? Quais são os prós e contras? E eu vou fazer essa introdução, e eu tenho uma opinião própria, tá, gente? Mas eu vou jogar aqui na roda. Para vocês, como funciona? Vocês já usaram? Já deu certo? Como que é isso para vocês? Eu tenho um ranço de Tinder, um ranço de Happn, e eu usei um outro, Inner Circle. Conhecem esse? Enfim, todos eles eu acho que são muito superficiais, é tudo muito. É um catálogo de pessoas que você julga pela aparência. E que, na maioria das vezes, as pessoas são extremamente... Eu, por exemplo, em quase todas as minhas experiências do Tinder, ou são os caras babacas com os assuntos, assim, super não interessantes, ou então eu sou sexualizada, assim. Nossa, eu nunca fiquei com alguém como você. Como eu, como, assim? Explique, explique. Ou então já passei pelo, nossa, mas você é uma negra tão linda, você é tão... as suas fotos são maravilhosas, e não sei o quê. Ou então pedido de foto do corpo inteiro. Olha, gente, eu não tenho sanidade para essas redes sociais, para esses sites de relacionamento. Mas é isso, né? Quem usa e gosta, acho super maneiro. Vou falar que o Instagram rende muito mais do que esses aplicativos aí, tá? Pelo menos para mim. Nossa, gente, então, eu sou da bagaceira, né? Eu tenho, nem sei se tem mais Tinder, talvez tenha, mas não entro nele há séculos, porque, assim, pra mim o Tinder é a experiência mais frustrante do universo. Só queria fazer um adendo. Antes ainda dos chats da internet de escada, dos Mirks e CQs e bate-papos UOL da vida, tinham ainda os namoros pelo telefone, lembra? Era tipo 0500 e tralalá, e era horrores de caro, mas a galera realmente arrumava namorado, namorada por esses chats por telefone. E antes disso ainda, tinha um esquema de enviar carta meio assim, eu vou enviar uma carta para lugar nenhum, alguém vai receber, vamos começar a bater um papo a partir disso. Inclusive, várias pessoas que vão em presídios para mandar carta para a galera e, quem sabe, encontrar um amor. E são curiosidades de toda a minha série de curiosidades inúteis. Eu tenho um balde delas. Mas voltando para mim mesmo, para minha vida pessoal, não tem
Não existe aqui, eles não têm no Brasil. Não, a galera nunca vai me pegar. Eu sou uma pessoa preta, transmasculina. A primeira coisa para mim é assim: ai, adorei suas fotos, porque eu não tenho fotos íntimas, né? Mas tenho tipo Grindr, assim. Ai, adorei suas fotos, mas vamos se encontrar. Eu sou bi. Tipo, bicha, você é gay. Então não sabe. Tipo, por que você tá me falando que você é bi se eu sou uma pessoa masculina? Não estou entendendo sua insinuação. Aí, assim, a pessoa, você pode até olhar a estética dela, ela pode ser até bonitinha, mas vou comer? Não vou comer. Não vai valer a pena, sabe? Eu pago Netflix. Assim, eu já tenho custos. Eu não vou gastar minha gasolina, pagar meu bom Uber, que vai cair depois do mês que vem no meu cartão de crédito, para ouvir uma coisa dessas. E é sempre assim. Então, assim, a possibilidade eu posso ter. Eu vou dizer que eu odeio esses aplicativos? Odeio. Eu vou dizer que eu tenho esperança? Tenho, eu tenho eles instalados ainda. Mas assim, anos, anos, anos. Não vai rolar, entendeu? É uma esperança, assim, tipo, a última que morre mesmo, porque não vai acontecer. Gente, ai, que falar do Tinder, né, desses aplicativos. Eu, de um modo geral, né, acho que o Lino me conhece há mais tempo, eu sempre tive muita relutância a esse tipo de flerte, assim, né? Até porque antes mesmo da forma de se relacionar com os aplicativos, né, eu já tinha gatilhos também de me relacionar com as pessoas. Então, acho que eu só desloquei esses gatilhos, esses traumas para os aplicativos. É, e aí, pra gente também, né, tipo, é um pouco diferente também, acredito, que como funcionam os aplicativos para pessoas cis héteros e como funcionam os aplicativos para pessoas LGBTQIAP+, né? Tipo, a gente percebe, por exemplo, que os aplicativos, vou usar assim, aplicativos gays, né? Porque é eles que estão lá de reis lá dentro mesmo, são feito direcionado para eles, então eu vou usar assim mesmo, para as gays brancas, né, no caso. E o Tinder, ele é uma visão mais romantizada, né, das coisas. É, ele finge que é uma coisa de, sei lá, de ai, quero me relacionar, quero namorar, quero conhecer você melhor, mas na verdade é só foda também, no final das contas é só foda. Mas eu percebo que os outros aplicativos, tipo, sei lá, Grindr, Hornet, Scruff, eles são mais diretos, né? As gays não fingem que estão ali para encontrar um amor da vida. Elas são bem diretas, né? Tipo, já chega mandando fotos de nude, pedindo já fotos de nudes, o que é muito violento para mim. Embora eu nunca tenha tido disforia de gênero, eu não tenho essa coisa de sair mostrando, expondo o meu corpo. Né? Eu acho muito violento isso para mim, eu não gosto disso, porque ainda tem esses gatilhos de tipo assim, né? De antes de ser uma pessoa trans, eu fui um homem preto, então também tem toda aquela coisa, né? Desse ideal que projeta o nosso pênis e tal. Então é muito gatilho para mim também. Então eu sempre fui muito violento. Só que por ironia do destino, chegou um ponto que eu desisti desses aplicativos. E eu acho curioso, porque quando eu morava lá no interior de São Paulo, chegou um ponto que eu desisti mesmo desses aplicativos, porque eu entendi que esses aplicativos não eram para mim. Eu também me sentia muito mal com essa questão. Ai, gente, eu pago de desconstruidona, mas na verdade eu sou caretíssima, né? Então, tipo assim, eu sou super, super poser, sabe? Uma vadia não praticante, puta não praticante, sou eu, né? Então, tipo assim, eu sempre me sentia muito mal com essa forma de relação das homossexuais, que é isso de ir lá transar e ir embora. Eu preciso ter afeto, preciso ter um tchananã, um algo a mais, uma conversa para ser bom. Então, eu tinha desistido desses aplicativos. Aí eu vim passar umas férias aqui em Florianópolis. Aí uma amiga minha, que morava lá no norte da ilha, ela falou, Verde, que eu tava falando assim, amiga,
Cheguei aqui, eu não dei um beijo na boca, ninguém quer beijar minha boca, foi um monte de lugar, eu não beijo. Aí ela falou, mas é porque você tem que instalar os aplicativos. Aí eu falei, ai, amiga, mas eu não gosto, tem um pouco, tem vários gatilhos, são traumas para mim, não sei quem. Aí ela falou, Verde, você tá aqui de férias. Você não tá aqui para arrumar o amor da sua vida. Você tá aqui para beijar, para transar, para curtir. Então, baixa esse aplicativo e vai transar. Tava ficando na casa dela, lembra que ela chegou de casa e falou assim: olha, tô indo trabalhar e quando eu voltar aqui, espero que a senhora tenha ido transar. Né? E daí, baixei o aplicativo e assim eu acabei conhecendo meu namorado, gente. Então, tipo assim, as coisas não são 8 ou 80, não é uma coisa cá, coisa lá. E o mais curioso, que quando eu entrei lá com o objetivo de ser safada, de praticar, de ser uma biscate praticante, foi aí que eu casei, gente. Olha que ironia do destino. Não, mas aí tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar, que é maravilhoso, que eu amo nos aplicativos gays, que são os machos casados da família tradicional brasileira. Gente, assim, ó, quer descobrir se o seu marido está dando cu, baixa o Grindr. Dica número 1. Gente, o tanto de boy casado. E assim, eu tenho princípios nessa lógica também. Obviamente que nunca rola nada, porque eu também tenho os meus princípios, né? E assim, um dos meus princípios é, querido, tudo bem você trepar com outro cara e ser hétero, eu nem tô discutindo isso. Mas a sua mulher precisa saber, né? Então, assim, é a quantidade de boy casado no sigilo. É tipo assim, 85% dos caras que estão no aplicativo. Gente, posso contar um caso do que aconteceu comigo? Foge um pouco do tema, mas encaixa no que o Lino contou. Uma vez, jogaram meu número em um site de travestis. E eu não sabia. Eu comecei a receber várias mensagens de muitos homens falando assim: nossa, você é muito gata, você tem umas fotos maravilhosas, manda mais foto. Eu falei, gente, deu merda, alguma coisa. O que aconteceu aqui? Porque, assim, era muita gente mandando mensagem. E aí, eu tentando entender o que estava acontecendo, um dos caras pegou e contou. Falou assim, olha, eu peguei o seu número em um perfil de um site e mandou um site para mim. Aí eu entrei, vi lá o site e tal. Falei, gente, não sou eu. E aí, era eu mandando mensagem para cada cara que me mandava, querendo marcar encontro e tal, falando que não era eu. Mas a questão é que várias pessoas, assim, foto de perfil, homem e a esposa, família feliz ali, o filho, sabe? E assim, gente, homens de todos os tipos, teoricamente, né, cis hétero ali, mandando mensagem. E eu falei, cara, que bizarro isso. E eu acho que os caras podem até ser cis hétero, mas assim, são mau caráter. Porque, assim, mano, você quer transar com outra pessoa fora da sua relação, mínimo a outra pessoa dentro da relação precisa estar ciente disso. Teve uma Aí esposa. você vai lá e faz um perfil no Grindr ou sei lá, no Tinder, sem o seu rosto, fala para sua mulher que você está indo trabalhar, porque assim, o índice de encontro com profissionais do sexo é dia de semana, às 9 da manhã, né? Porque os boys tá tudo trabalhando. Então, isso eu acho uma loucura maravilhosa dessas coisas, assim. É bizarro? É por isso que é incrível, porque é bizarro, assim. É um lugar que precisa ser, e sim, pessoas estão estudando a respeito, mas, assim, é um lugar de pesquisa muito interessante, porque as pessoas ali libertam coisas absurdas, assim. Uma coisa que já me aconteceu, me expondo aqui, mas tipo, comecei a conversar com o cara e tal, tipo assim, não tinha dizendo que era casado nada, só tinha foto dele sozinho, tudo certo.
vem aqui em casa. Tá, fui lá, de boas. Aí a gente tava na sala, começou a ficar e tal, vamos no quarto. Vamos. Tinha assim, ó, gente, sério, eu juro até hoje, que eu lembro. Tinha assim, ó, a cabeceira da cama, e aí tinha um quadro imenso, gigantesco, que era uma foto, tipo assim, ele, a mulher e a filha, um bebê de colo. E eu disse assim, mas por que você me trouxe pra cá? Eu não ia saber, eu não ia. E aí eu peguei e fui embora, né? Porque, que clima. Ai, gente. Não, gente, só para eu terminar essa história, uma das esposas, né, entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu vi aqui umas mensagens estranhas com meu marido, queria entender. Aí eu falei: olha, ele me achou nesse site, não sou eu. E aí eu contei para ela basicamente o que aconteceu, e ela falou assim: eu tô casada há 25 anos, eu vou falar com ele. E ela não falou mais comigo. Eu, curiosa como sou, né? Fui lá, falei: e aí? Não acredito. Faria o mesmo, não julgo. E aí, conversou com o seu marido? Ela, ai, conversei, eu já sei de onde ele achou seu número. Ele é corretor de imóveis. Você queria comprar um imóvel, né? Aí eu falei: não, gata, não queria, não. Ela, ai, não, mas foi disso, com certeza. Você deve estar em algum grupo de imóveis, mas obrigada, viu? Ou seja, ela acreditou na história que ela quis acreditar, né? Gente, vocês já ouviram o podcast Não Inviabilize? Tem um quadro chamado Picolé de Limão. Amo. Essas histórias, gente, ouçam que a ideia é maravilhosa. Agora, assim, sobre... Ai, gente, eu já conheci tanta gente incrível e tanta gente escrota no Tinder que vocês não têm noção. Já fiz muitas amizades, muitas amizades. Até porque eu tô no Tinder há uns 8 anos. Meu Deus. Problemático, talvez. Deixa eu investigar quanto tempo. Eu sei exatamente quando eu comecei, quando eu descobri que o Tinder existia. Já vou dizer para vocês. Aí eu tenho uma relação de ódio, que não tem a relação de amor, é só a relação de ódio mesmo. Odeio o Tinder, mas eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou chata, porque eu gosto de saber um pouco da pessoa, porque eu já fico pensando, ai, gente, você é da minha casa, ou vou encontrar essa pessoa escrota, pelo menos se eu tenho um tantinho de conversa com ela, eu já sei, ai, não vou sair do meu filminho, do meu quentinho, da minha cama, não vou ficar em casa, sozinha, né? E aí, as experiências são dessas que a Carol falou, né, eu nunca fiquei com uma mulher negra. Eu não sei, eu nunca entendo eu nunca entendo o que a pessoa espera, né? Eu não sei se ela espera assim, ai, você nunca ficou, mas você é essa pessoa para você descobrir o que é ficar com uma pessoa negra. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa, né? Esses dias eu dei match com um cara, daí comecei a conversar com o cara, daí eu tô em Criciúma, mas eu vou voltar para Salvador. Daí, no meio da conversa, eu falei, não, eu tô em Criciúma, mas eu tô voltando para Salvador. O cara entendeu que eu tava em Salvador e que eu não tava mais em Criciúma. Daí ele falou assim para mim, ai, que pena, eu queria transar com você. Tipo assim, foi na sequência do oi, tudo bem, onde você está, e não entendeu que eu tava aqui. Ai, que pena, eu queria transar com você. Digo, oi? As pessoas nem disfarçam mais, como que é isso? Elas nem dão uma disfarçadinha. O cara foi super... Não, e pior, ele desfez o match. E eu, poxa... E é burro. Foi pro lugar da objetificação, assim, real. Tirou a minha humanidade sem dó nem piedade. É isso também, né? Então, assim... Isso é, tipo, o que eu vejo todos os dias no aplicativo. Nossa, nunca transei com um cara com vagina. Nossa, babaca. Tipo assim, eu nunca fiquei com alguém como você. Eu gostaria tanto de dizer o mesmo, mas infelizmente, gente escrota é o que eu mais fiquei na minha vida. Muito bom! Vou salvar! Nossa, real! Vou salvar muito, muito. Ai, Verde, amei essa frase. Vou levar ela para a vida.
Mas, enfim, eu acho assim, eu conheço casais que se conheceram através do Tinder, que formaram família, que se relacionaram não só pelo Tinder, mas por outros aplicativos. Eu acho assim, que a gente acaba tendo um ranço maior dos aplicativos porque eles trazem um volume muito maior. Então, assim, a gente pega as nossas experiências, o que seria na rua, a gente conhecer pessoas e etc e tal, e aí a gente, poxa, na rua esse volume seria menor. Então, como a Carol disse, é uma grande vitrine. Então, tu vai lá ver um monte de pessoa, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu gosto, não gosto. Esse aqui chamou alguma atenção. Aí, se você é uma pessoa que tem alguns tipos de ranço, esse aqui falou tal coisa, já vou descartar. Esse aqui falou, já vou descartar, já vou descartar. Não parece muito, né? Mas é porque realmente a gente está indo para um lugar onde tem um monte de gente querendo aquilo ali, né? Na vida, a gente tem o cotidiano, então a gente vai sentindo isso com um menor impacto, né? Então a gente acaba tendo os sofrimentos, as conversas, as coisas, tudo com impacto menor. Mas se a gente parar para pensar, né, que a gente está indo para um ambiente que a gente vai ter muito mais, a gente vai ter esse aumento, né? Do encontro frustrado, de encontrar gente escrota, de não sei o que, e etc e tal, né? Ao mesmo tempo que a gente vai encontrar pessoas legais, pessoas que a gente vai encontrar e que não é para a vida, é só para aquele momento. Eu tenho amizades que eu fiz no Tinder e que eu tenho até hoje, né? Amizades de anos já. Tipo, eu tenho amigo. Gente, eu tenho um amigo que eu fiz no Tinder, que a gente até ficou, mas foi uma coisa passageira. Ele me prestou dinheiro quando eu precisei, sabe? Mais de um deles, inclusive. Já paguei eles, tá? Mas, sabe? Gente, eu não sou esse tipo de pessoa. O Tinder tá diferente. Não, esse tipo de. Eu não sou esse tipo de pessoa. Tipo, quando rolou esse negócio, a gente já tava só na amizade, não era eu. O que eu não veria nenhum problema, tá? Também não veria nenhum problema, tudo bem. Se rolasse trocas de dinheiro por corpo, tava tudo certo também, né? Se nem de graça tá rolando coisas legais, pelo menos com a grana tava. Gente, é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Mas é isso, eu acho que é só o volume que é muito maior, e aí a gente fica com esse ranço, mas eu acho que também facilita muito, gente. Eu fico pensando assim, eu saí de novo, né? Eu saí de casa para ver, para perder o meu tempo com gente escrota. O que não livra muito, né? Porque no Tinder a gente também conhece umas pessoas, sabe os esquerdomacho? A gente também conhece no Tinder, viu? Eu acho que um dia a gente tem que fazer um episódio exclusivo para o esquerdomacho. Ponto. Eu também acho. Acho tudo. Qual esquerda macho a gente vai trazer para falar no podcast? Ai, tudo! Eu tenho! Entrevistando. Como é ser um esquerdomacho? Acredito que todo mundo aqui deva ter uma lista enorme de indicações, né, para trazer. Vamos separar o nome daqueles amigos que fala nem todo homem. E aí, quando começar o podcast, a gente conta para eles qual é o tema. Isso aqui é um grupo de reabilitação. Ou então a gente oculta o nome da pessoa. Vamos àquela voz GTzinho e oculta o nome da pessoa e pronto. Gente, sabe o que eu estava pensando aqui? Talvez Jorge Lino, talvez não, né? Acredito que estejam mais familiarizados com isso. Mas eu acho muito louco que existe toda uma linguagem, né, nessa cassação de aplicativos LGBTQIAP+. Tem umas amigas minhas, eu não vou lembrar agora o trabalho delas, que eu quero ler ainda, não li, que elas pesquisam exatamente isso. É um casal de sapatão, e elas pesquisam isso, né? Porque como símbolos querem dizer coisas. E, tipo assim, até a gente que é dentro dessa cultura, que mesmo que a gente não fique nesses aplicativos, a gente sabe, né? Porque a gente conversa com um amigo, alguém mostra alguma coisa e tal, então a gente sabe. E nem a gente, sei lá, eu pelo menos, gente, tem umas coisas que eu falo, gente, o que isso quer dizer? Sabe? Tipo, parece, sei lá, um outro idioma mesmo. Sei lá, você coloca uma berinjela, é pinto, você coloca um não sei o quê, você coloca flechinha para cima, que é ativo, né, de top, você coloca flechinha para baixo, tipo de bottom, é passivo. Para os dois ladinhos é tipo que é flex. De caracteres que a galera dá, a gente tem que usar símbolo mesmo e voltar por esses hieroglifos, porque assim, você tem 20 caracteres para dizer quem é você. Tipo,
ok que é um aplicativo de pegação, mas, de novo, tem critérios mínimos, galera, me ajuda, libera aí, fazendo campanha pra galera liberar mais caracteres. A Verdi me deu uma ótima ideia, tá? Eu vou Gente, monetizar isso, eu vou dar um curso. Gente! Alfabetização para aplicativos de pegação. Eu acho que ia ter público, hein? básico, intermediário e fluente. Eu acho que eu ia ter que começar no intermediário, Jorge. E as meninas aqui do grupo, no aplicativo hétero, é assim que também funciona? Tem algo parecido? Como que é? Às vezes acontece. É que assim, faz Não. muito tempo que eu não tenho Tinder. Eu tive uma experiência traumática. Eu fiquei com um cara, um heterotop. Eu tenho muito ranço de heterotop, inclusive por causa desse cara. A gente saiu 3 vezes. E assim, as 3 vezes que a gente saiu, não me deu vontade de transar, gente. Acontece, né? E aí eu não transei, obviamente. Ontem o cara ficou puto. Ele falou assim: chegou o final do date, eu não quis transar. Ele falou assim: cara, o que mais eu tenho que fazer para você transar comigo? Já te levei no cinema, já te levei para jantar, já te levei num negócio de jogos, porque eu gosto de jogos. Aí eu falei assim: amor, se eu não transei com você antes, agora é que eu não vou transar mais, tá? Foi um prazer te conhecer. Beijo, tchau. E aí eu falei: gente, que babaca. Agora a gente tem uma quantidade de dates necessárias para transar, é isso. Enfim, né? E aí eu deletei o Tinder. Fiquei com ranço e não usei mais. Tô pensando em instalar de novo? Talvez. Vamos ver, né? Eu penso muito que por trás disso esteja oculta essa questão de, tipo, ai, de enxergar nossos corpos como pessoas metelonas, sabe? Tipo, ai, transonas. E, gente, não, eu pelo menos. O Lino o Lino eu sei que ele tá aqui alguém na mão, ouvintes falando eu sou. Mas eu, por exemplo, não sou. Não sei de onde as pessoas tiram isso, sabe? Tipo, gente, não, lógico, todo mundo gosta de sexo, sabe? Mas pra mim não é assim, sabe? Às vezes eu penso, ai, gente, tirar roupa nesse frio, sabe? Tipo, eu não sou metelona desse jeito, eu não gosto tanto assim de sexo quanto as pessoas imaginam. E por que que elas imaginam isso? Não, e Carol, vamos combinar que provavelmente esse boy, assim, talvez o problema fosse ele. Muito provavelmente o problema fosse ele, né? Então, assim, joga no outro a obrigação de fazer as coisas, ou melhor, de fazer as coisas por obrigação, tem o quê? E eu acho, assim, que a gente, enquanto mulher preta mesmo, né, muitas vezes, eu vou falar isso porque é um sentimento que eu já tive, não pelo aplicativo especificamente, assim, mas eu já tive momentos que eu me senti obrigada a fazer algumas coisas, não sexo necessariamente, assim, né, mas fazer coisas que eu não queria fazer para agradar o outro, né, o outro o homem nesse caso, assim. E esses dias, eu me vi numa situação que eu fiquei muito feliz de ter dito alguns nãos. Não, eu não estou afim de fazer, mesmo interessada numa outra pessoa, eu não me sujeitei a estar em um ambiente que eu não queria estar, com pessoas que eu não queria estar, porque eu estava afim de alguém, sabe? Então, assim, aceitei que eu perderia, entre aspas, aquela pessoa. Aceitei, mas eu não ia me perder, sabe? Não ia perder quem eu era, aquilo que eu tinha olhado para mim como algo que eu gosto e que eu não gosto. E eu acho muito interessante que amigas minhas, inclusive amigas dessa pegada de desconstrução, ai, amiga, mas tu podia ter ido. Não, eu não podia ter ido. Se eu não ia me sentir bem naquele ambiente, não faria sentido eu estar lá, né? Então, assim, eu acho que a gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo essas coisas, né? E entendendo que a gente só deve fazer aquilo que realmente faz sentido pra gente. E que, inclusive, isso que faz sentido pra gente hoje pode deixar de fazer sentido amanhã, né? Então, se eu não fui naquele ambiente hoje porque eu não me sentia bem nesse dia, daqui um dia depois eu posso querer ir no mesmo ambiente porque vai me fazer bem e tá tudo bem, assim, né? E é sobre isso. Mas também, eu Isso, acho que é é o ser um gentil com lance você, né? quando a gente fala de responsabilizar, assim, que é também assim, querido.
Agora a culpa é minha que você não me fez, não me fez nada que tenha me despertado tesão. E é aí que a culpa é dele, sabe? Tipo, falar, falar sobre isso dessa maneira não é o que vai resolver a coisa, né? Tipo, não sou contra diálogos, mas tem algumas coisas que são mais culpabilização do que diálogo, né? Assim, eu já fiz isso, eu já fiz isso, então você acha que a soma dessas coisas significa sexo, tipo, está bem errado, e talvez por isso eu não tenha tido vontade de transar com você. Ó, né? Assim, não precisa ser tão genial assim. Não, mas desse cara, o erro foi meu, porque assim, no segundo date a gente foi pro cinema e ele queria ficar conversando durante o filme, ele queria ficar beijando durante o filme, falar, amor, quem faz isso é adolescente, adulto vai no cinema para ver o filme, tá? Então, assim, depois dessa situação, eu aceitei um terceiro date. Então, a culpa foi minha, sabe? Ele já tinha dado ali os indícios que era não. Você permitiu de alguma forma, né, Carol? É isso. Se você vai no cinema e a pessoa quer ficar beijando, gente, não dá para mim. A gente vai ver o E tá filme. tudo bem ter se permitido o terceiro encontro, né? Quem sabe, talvez, por um milagre, tá tudo bem. O problema é o cara continuar, conseguir ter a proeza de continuar sendo babaca. Ou seja, as pessoas, isso que é o que mais é cansativo no aplicativo. É você ter a esperança de que aquela pessoa é babaca, você ter que materializar, sair de casa, gastar dinheiro para entender que de fato ela é babaca mesmo. Sim, tem isso. Mas assim, de novo, né, na vida pessoal, a gente não seria a mesma coisa, a gente no pessoal, né? Então, às vezes a gente tem que dar chance mais de uma vez, porque a gente não é necessariamente a nossa melhor versão no primeiro encontro, né? Porque não é a primeira impressão que fica. Porque a gente tem, poxa, durante aquele dia pode ter sido ruim, a pessoa podia estar nervosa, podia tantas coisas, né? Que assim, como que tu não permite? Eu não. É óbvio, né? Que eu também já fui a pessoa que não permitiu um segundo encontro porque eu achei que não tinha nada a ver. E óbvio, e tudo bem, assim. Mas pensando assim um pouco racionalmente, às vezes a gente precisa, gastar o nosso tempo, a nossa energia para o encontro 2, para o encontro 3, para entender, não dá. Opa, dá, né? Então, fica esse autoconselho. Vou me dar esse conselho, viu? Porque eu tenho uma preguiça de sair de casa, mas eu vou me aconselhar. É importante mesmo dar essas segundas chances por essas razões que a Laís diz, que as pessoas não estão bem, né, no dia. Eu mesmo, gente, eu sou péssima em encontros. Se a pessoa não me der a segunda, terceira chance, ela vai ficar com aquela impressão de que eu sou uma babaca, assim, porque eu não consigo conversar com as pessoas, tenho vários bloqueios. Eu consigo conversar com quem eu conheço, ou com quem está se aproximando para conversar comigo com a intenção de ser minha amiga. Né? Tipo, sei lá, a gente está na balada, está num lugar, chega para conversar com a gente, na intenção de amizade, a gente conversa. Agora, quando já vem para esse flerte, gente, eu fico super envergonhada, eu não sei o que falar, eu fico pensando se eu tô falando besteira, se eu não tô. Ai, é horrível, eu sou péssima, péssima em encontros. Não, e a gente precisa falar também sobre a preguiça de conhecer pessoas, né? Com essa intenção do flerte. Cara, é muito cansativo o comecinho ali, né? E aí, tudo bem? O que que você faz? O que que você gosta? Deveria existir um aplicativo, sabe o pular introdução? Cadê esse aplicativo? Na minha mesa agora. Porque assim, vamos pular a introdução, porque é chato isso, cara. Isso que me dá preguiça desses aplicativos, sabe? Os começos. É Esse ficar chato, pisando em faz ovos, parte né, do Carol? processo. Hã? Ele diz ficar pisando em ovos, né? Isso vai consumindo nossa energia, né? Parece que a gente tem que ficar pensando no que a gente é, no que a gente tem projeta ser. Isso deixa a gente exausta, assim. E tem uma medida, Mesmo. né? Você não pode ser demais. Você tem que ser
tem aquele manual que a gente falou sobre a responsabilidade afetiva, tem um manual aqui estendido, parte 2, de como você tem que se comportar. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ai, mas você assusta os homens. Tá, me conta por que eu assusto os homens. Ah, porque você é bonita, porque você é inteligente, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E aí eu faço o quê? Daí ele disse assim, cara, tu tem que deixar os homens se sentirem inteligentes. Você tem que falar menos, aí depois você vai mostrando quem é. Eu digo, poxa, Não vai rolar. como que é isso, sabe? Como que eu não posso ser eu, a outra pessoa tem que lidar com o que ela encontra, né? E isso é muito louco, porque ele tem razão. Quando a gente fala sobre masculinidade frágil, a gente também está falando sobre isso. Minha gente. Não, Quer ver uma mulher tem que que diz, não, eu conversar. quero transar. Acabou. Acabou. Cadê o homem? Tu pode dizer assim, oi, tudo bem, vamos transar hoje? Esquece, o homem some. Some. Não, gente, esse negócio da gente ter que se diminuir para caber em uma relação, não dá. Não existe isso, né? Você se diminuir ali para a pessoa se sentir menos constrangida, sabe? Se sentir menos ameaçada, não dá. Vamos lá, melhorem, vamos aumentar aí as suas habilidades, sei lá, vamos estudar, vamos ler um livro. E aí eu vi um outro aplicativo, olha. Eu vi um outro negócio sobre o futuro das relações, enfim, nos aplicativos, na internet do futuro, e essas coisas e tal. E aí, supõe-se que fonte, o futuro, Netflix, a louca. Mas supõe-se que a gente vai colocar o nosso perfil no aplicativo e ele vai sugerir, de alguma forma, que a gente vá num determinado café, num determinado dia e horário. E naquele determinado dia e horário, ele vai sugerir que você peça um determinado tipo de prato e sente numa mesa, porque é um lugar que você vai gostar. E lá estará uma outra pessoa também com seu perfil. Então, supõe-se que a gente vai conhecer as pessoas de forma cibernética, mas com uma aparência de conhecer aleatoriamente no meio dos desconhecidos, como era antigamente. O que vocês acham disso? Futuro, né? Eu, assim, no primeiro momento eu fiquei, tipo, medo. Mas depois eu fiquei, né, sobre as coisas que a gente não arrisca também, né? Porque, assim, a gente, um Tinder, um desses aplicativos e tal, como, de novo, como a Carol falou, cardápio. Então, você vai lá sobre aquilo que te atrai visualmente, né? E num encontro desse, pelo algoritmo, não é sobre o que é visual, é sobre aquilo que é interno. E será que nós estaremos preparados para ser além do que as aparências são? Será que a gente está preparado para reconhecer o nosso grande amor? Pega essa reflexão. Explodindo mentes. Lino não consegue, né? Todo Mas, episódio agora, ele tem que jogar uma bomba. Se não fizer isso, não é lindo. agora eu fiquei pensando assim, né? Quantas pessoas a gente perde? Quantas pessoas incríveis que poderiam ser o amor da nossa vida a gente perde apenas porque esteticamente elas não são aquilo que os nossos olhos reconhecem como as pessoas atraentes. E Vou aí eu começar a acho que dar tem duas coisas que é importante falar. Uma das coisas que é importante falar, que eu acho que a Verde, talvez a Jorge também sintam, acho que a Laís e a Carol também possam sentir, mas eu acho que a gente tem esse medo, enquanto pessoa LGBT, de tipo, eu nunca sei se aquele cara não é um hétero louco que quer me matar, sabe? E tipo, isso tá muito constante, assim, nos pensamentos. E a outra coisa que talvez caiba para um outro episódio inteiro, que é
sobre as solidões, sabe? Porque, assim, eu já vi gente preta pegando boy preto e apresentando no salão como se fosse um troféu, porque o boy era o negão de tirar o chapéu, né? Grandão, bombadão, pintudão, tudoão. E assim, uma pessoa preta fazer isso com outra pessoa preta, porque é isso, né? Entre todas as conquistas da vida, entre uma conquista profissional, uma conquista de um carro, de uma casa, você também, o parceiro, a parceira é uma conquista, né? Então, como que você vai apresentar para a sociedade uma pessoa gorda, uma pessoa velha, uma pessoa trans? E fica aí também para a gente pensar nisso, né? Assim, porque eu acho muito fundamental isso, sabe? É isso que eu falo quando a gente está preparado para conhecer o amor da nossa vida. Porque a gente vai colocando também limites, né, nas coisas. Ah, eu gosto de boy, mas ele tem que ter pinto. Eu não fico com hétero há muito tempo, né? Então eu já tô vacinado dessa daí. Mas assim, às vezes o boy de sua vida não tem pinto, sabe? Não é sobre isso também. Às vezes a gata da sua vida tem um pinto. E é sobre, sabe? Tipo, eu acho que a gente também vem num outro movimento de se abrir muito mais para essas questões do que já se abriu antes. Mas ainda vejo pessoas usando seus parceiros, as suas parceiras, como troféus. Sabe? Tipo, como se aquilo também fosse uma conquista, uma compra, e eu acho que isso também é objetificar, mesmo quando é dentro do nosso próprio círculo, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa ótima porque a minha namorada é uma mina cis. Porque para eu ser maravilhoso eu tinha que namorar uma pessoa trans. Tipo, não tinha. Minha namorada é essa, eu amo minha namorada, ela me ama. E ela é cis, e é isso aí, segue o jogo, sabe? E ela é branca também. E é isso, segue o jogo. Tipo, eu acho que já falei isso aqui antes, né? Mas assim, ela é branca, paciência. Ela é cis, paciência. E eu precisei me abrir, me permitir amar e ser amado por ela. E sou amado, sabe? Tipo, eu não vou ser a pessoa preta trans que vai ter o discurso da solidão preta e da solidão trans. Assim, eu sou muito amado, muito desejado, muito. É massa. Tô bem. E quem achou que eu tava na pior? Se você tá na pior, porra. Então, eu queria voltar lá no comecinho da fala do Lino, que eu não quis interromper e ainda bem que eu não interrompi, porque foi ouro tudo que ele falou aqui. Mas, tipo assim, ó, uma reflexão que eu faço constantemente é sobre como a gente suporta e naturaliza a violência o tempo inteiro. E aí eu costumo falar isso um pouco mais sobre as questões de raça, que é o que eu costumo estudar, mas, tipo assim, agora mesmo no que ele tá falando, tipo assim, tipo, a gente tá constantemente com medo de encontrar um cara e ser um hétero louco que vai matar a gente. E aí, tipo assim, isso é tão normalizado que eu tenho um grupo com os dois amigos que, tipo assim, quando a gente vai sair com qualquer cara novo, assim, que é a primeira vez, a gente vai lá e manda a localização em tempo real, tipo assim, qualquer coisa a gente tá aqui. E aí, tipo assim, eu tanto que a gente naturaliza, que, tipo assim, não, eu tô saindo de casa, estou me expondo à possibilidade de não voltar, de acontecer qualquer coisa comigo, e é isso. Não, e não é só aqui. Porque eu também faço a mesma coisa. Mando um print, tipo, ó, fiz isso esses dias. Né, Verde? Se alguma coisa acontecer, o contato é esse aqui. Ai, gente. O que dificilmente um cara hétero cis vai passar, né? O Não vai. medo de encontrar com alguém, sabe? Tipo, Sim, olha não. só a que patamar desse tipo de encontro a gente se encontra, né? Em que lugar? Como mulheres pretas, bichas, pessoas não binárias, pessoas transmasculinas, em que limbo da sociedade que a gente se encontra
que a gente tem medo de ser assassinada e morta. Porque A quer gente tá encontrar vivendo, um né? amor ou, enfim, alguém para transar, sabe? Não, e sim, Gente, né? eu acho que eu vou fugir um pouco. Deixa eu só fazer um recorte aqui. Lino trouxe uma coisa que para mim também pega, né, sobre essa apresentação desse troféu, dessa objetificação enquanto casal. E aí eu acho que a gente pode trazer também um olhar sobre esse ideal do relacionamento afrocentrado, desse relacionamento monorracial, né? Que é porque política, quando se fala, né, de pessoas que estão aqui falando sobre negritude, mas a pessoa que está comigo é uma pessoa preta e não sei o quê, e não quer largar esse ideal, ou melhor, quer viver esse ideal de relacionamento preto. Sendo que eu já vi mulher preta, casada com um homem preto, com filhos pretos, o cara estuprador, e ela foi lá e ela não conseguiu largar esse ideal de família, né? Desse discurso. E eu acho isso também muito preocupante também, porque tudo precisa ter um limite. A gente precisa entender que a vivência há limite, né, para o nosso ideal, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente sonha, enfim, para aquilo que a gente planeja. E aí a gente só está produzindo esse relacionamento eurocêntrico, esse ideal de família, né? A gente só está encontrando uma forma de trazer para a gente, enquanto pessoas pretas, aquilo que as pessoas brancas fazem enquanto relacionamentos, né? Gente, eu queria fugir um pouco da questão dos aplicativos de relacionamento, mas nem tanto, porque tá ali nesse lugar da naturalização das violências dos nossos corpos. E volto no gancho da Laís sobre como a gente assusta, né, os homens, como a gente assusta a sociedade. E não já sabe disso, eu contei isso ontem para ele, acredito que sim, se não foi para ele, foi para alguém. Mas ontem estava eu e meu namorado indo almoçar. Estava passando pela UFSC, gente, um boy literalmente assustou comigo. Literalmente, sabe? Tipo assim, não foi uma coisa forçada. A gente estava andando, aí ele pegou, ele estava meio de cabeça baixa, aí ele passou, sabe quando você vê? Ele passou o olho pelo meu boy, ok. A hora que ele olhou para mim, ele fez e desviou do lugar para não cruzar com a gente. E nesse momento, o Michel olhou para mim, eu olhei para ele, a gente começou a dar risada. Aí ele falou assim: meu, ele assustou com você. Aí eu falei assim: sim, eu tô te falando, eu sempre te falo que as pessoas assustam comigo na rua e você não acredita. Hoje você viu, as pessoas assustam comigo na rua. Só que daí, tipo, naquele momento, eu ainda tava bem, né? Tava saindo para almoçar e tal, brincamos com aquilo, naturalizamos aquilo e passou. Aí depois eu fui em seguida, logo depois do almoço, eu fui na Caixa e eu passei por um outro episódio transfóbico na Caixa. E aí vem vários gatilhos, né? Aí eu fiquei pensando, puta que pariu, como que a gente naturaliza essas coisas? O problema desse susto maior para mim não foi nem que foi proposital para me ofender, sabe? Não foi aquela coisa para me atacar. Foi para ele se proteger. Tipo, ele se sentiu assustado de fato, entendeu? E aí eu fico pensando, fico desesperançosa e um tanto desesperada até, porque eu me sinto enxugando gelo, sabe? A gente faz, e as pessoas ainda continuam tendo literalmente medo da gente na rua. Ai, Verde, sinto muito que você tenha que passar por isso. Que inferno. É o que a gente diz, né? Não tem um dia de paz nesse caralho. Nesse caralho, não. Nesse planeta. Inferno. É, Verde. E aí eu fico pensando assim, né? Que a gente já falou isso em outros episódios. A gente não está construindo para aproveitar agora, né? A gente está construindo para o futuro. Então, todos nós aqui, esses nossos corpos que estão aqui, são corpos que vão construir, que vão lutar, que vão falar, que vão dialogar e etc e tal, e não vão aproveitar, né? A gente ainda tem muita lágrima para derramar e, enfim, estamos aqui pela esperança de um
de um futuro melhor. Que eu creio, mas eu sei que eu não vou conseguir usufruir. Então temos mais um episódio com uma reflexão que a Verde trouxe para gente, né? De pensar que aplicativos de relacionamentos estão aí para afetos também, pela nossa segurança, pelo que a gente espera de sociedade, de mundo, de relacionamentos. Então, fica mais essa reflexão de um podcast que tem muito a dizer. Acompanhe a gente nas redes sociais, o Akane Oficial, Instagram, Twitter, e compartilhem com quem você acha que faz sentido ouvir esse episódio e todos os nossos outros episódios. A gente se vê no próximo. Lembrando que o Akane é patrocinada por Zecaia, moda afro brasileira. Até mais, gente. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Me procure no Tinder, mentira. Alô, Não. Ai, tem que ter essa no fim.